Então, já que nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, então vamos ouvir a palavra do Senhor? Você tem a tua Bíblia? Hoje nós vamos estudar a palavra hoje não vai ter telão, nem hoje vai ser fazer uma exposição da palavra. Vamos começar com Romanos 3. Vamos ler o versículo 23, na verdade do 19 até o 31. E vamos fazer a exposição de Romanos hoje, para nós entendermos o que o Evangelho diz. O tema de hoje, nosso tema de hoje, é a justificação pela fé. Você sabe o que é justificação? Alguém sabe o que é justificação? O nome é bem sugestivo, né? O nome já é bem sugestivo. Justificação. Então, vamos entender o que é a justificação. Em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 diz o seguinte. Você que tem tua Bíblia, olha a tua Bíblia aí. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. A maioria das igrejas, ela pega esse versículo, apenas esse versículo, e prega que nós estamos afastados de Deus. E prega que nós estamos, destituídos, longe de Deus. Porque ela não consegue, ela isola apenas esse versículo bíblico e prega em cima disso. Mas nós aprendemos aqui, já há muito tempo, que não se deve fazer isso. Se deve ler, mas também ler o seu contexto, para que nós venhamos entender toda a narrativa do texto. Senão o negócio fica difícil. Eu pego esse versículo, olha, porque todos pecaram e destituídos, separados, longe, desviados, estão da glória de Deus. Primeiro que quando Paulo disse isso, ele disse naquela época, naquele momento, né? Mas logo após tem um outro versículo, que diz, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Primeiro ele fala que todos pecaram, estão separados de Deus, né? Mas logo depois, olha, espera aí, mas vocês foram o quê? Justificados gratuitamente pela graça. Então já não há mais separação. Havia uma separação, mas ele explicou logo atrás que nós fomos justificados pela graça. Então vamos entender isso hoje. Eu quero que você, por favor, vamos voltar lá no versículo 19. Então vai ficar assim, Romanos 3, 19 em diante, nós vamos ler isso aí e vamos aprender nessa noite do Evangelho do Espírito Santo. Diz assim, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja debaixo do juízo de Deus. Primeiro, qual é o objetivo da ordenança? Nesse versículo diz que o objetivo da ordenança é que colocar todos os homens debaixo do juízo de Deus. E o que significa isso? Significa que naquela época, na lei, existia o juízo, existia a culpa, existia, Deus estaria te condenando todos os dias se você não fizesse isso, ou não fizesse aquilo, você era um condenado. Significado que Deus estava te fazendo juízo todos os dias. Você pecava, você tinha que pagar por esse pecado. Você errava, você tinha que pagar por este erro. Porque você estava debaixo do juízo de Deus. Então, o objetivo dessa ordenança da lei é levar ao homem
debaixo do juízo de Deus. E hoje, nos dias de hoje, não tem sido diferente. Né, amados? Não tem sido diferente. Se pregam a lei, por que nos dizemos hoje que não é diferente? Porque hoje existem muitas ordenanças que nos põem debaixo do juízo de Deus. Mas nós não estamos mais debaixo do juízo de Deus. Nós vamos entender que esse tempo de estar debaixo do juízo de Deus já passou. Nós não estamos mais debaixo do juízo. Deus vai te jogar uma, vai te fulminar, vai te jogar uma doença, vai te jogar no leito, se não fizer aquilo. Isso é juízo. Isso é juízo. É como se Deus estivesse te julgando e te condenando todas as horas, todos os momentos. A lei servia para isso. E hoje não é diferente, irmãos. Se você não fizer isso, ou você não fizer aquilo, olha, cuidado que Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão, você vai ficar doente, você vai para o leito, é isso, é aquilo, aquilo outro. Nós não estamos mais debaixo do juízo de Deus. Nós não estamos mais debaixo do juízo de Deus, queridos. Então, no versículo 19 diz isso. Diz que o objetivo da lei, olha, vamos ler de novo. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela. Quem aqui está debaixo da lei? Alguém aqui está debaixo da lei? Não, né? Glória a Deus por isso. Para que toda boca se cale. E todo mundo esteja debaixo do juízo de Deus. Então é isso que acontece quando a pessoa está debaixo de ordenança. Você acaba ficando embaixo de um juízo também. E o que é o juízo? O juízo é quando a pessoa faz, né, julga, aponta, denuncia, não, faz juízo da pessoa. E a pessoa pensa que Deus é assim. A pessoa pensa que Deus está lá olhando só para ver as suas falhas. Deus está ali só na espreita, assim, ó, no cantinho, assim, ó. Vamos ver se fulano vai errar. Vamos ver se ele vai pecar. Porque se ele pecar, eu vou fulminar. Esse não é o nosso Deus. A lei fazia isso. Isso, Deus é fogo consumidor. Deus consome. Amém. Mas não foi para isso, queridos. Não é mole não, é complicado. Né? Continuando no texto, vamos lá. Versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dela, baseando-se nas ordenanças da lei. Pois é mediante a lei que nós tomamos plenamente consciência de pecado. Olha só. As ordenanças nos trazem uma consciência de pecado. Por isso, ela não pode nos justificar. Por que a lei não podia justificar a pessoa? Por que Jesus teve que vir para justificar as pessoas? Porque a lei não podia. Porque a lei, ela nos trazia consciência de pecado. Trazia o homem consciência de pecado. Ou seja, antes da lei, as pessoas não sabiam o que era pecado. Porque a lei ela veio para denunciar o pecado. Mostrar que existia um pecado. As pessoas faziam um monte de barbaridade, um monte de coisa, mas não tinha consciência do que estava fazendo. Não tinha, não sabia que aquilo ofendia a Deus. Porque existe uma natureza carnal. Nós somos feitos, né, uma natureza carnal. Então, as pessoas faziam coisas, mas não tinha consciência que desagradava a Deus. Então, Deus instituiu a lei, para que a lei ela desse consciência de pecado às pessoas, para que as pessoas, agora eu estou impuro diante de Deus. Agora eu não posso fazer, senão eu fico impuro diante de Deus. Minhas vestes estão sujas. É assim que eles pensavam assim no passado. Porque a lei veio para isso. Quando Jesus veio, ele veio tirar do nosso espírito, não da nossa carne, do nosso espírito, essa consciência de pecado.
A carne, repito, ela é pecaminosa, a carne, ela vai ficar aqui, a carne, ela não se converte, não adianta, você pode jejuar, passar muita fome que você não vai conseguir converter, você pode matar ela, mas converter não. Mas teu espírito, ele é perfeito, porque Jesus ele veio para isso, para tirar essa consciência de pecado, que foi imposta pela lei, por causa da lei, e hoje você não fica mais tristinho no canto lá, no cantinho, tristinho, falando, eu vou morrer, vou para o inferno. Ai, será que eu vou ser salvo? Ah, meu Deus, Jesus voltar agora, será que eu sou salvo? Ela veio tirar isso. Será que eu vou? Minhas vestes estão sujas? Né? Porque, gente, tem pessoas que sofrem por isso. A gente ri, a gente brinca, mas tem pessoas dentro das igrejas sofrendo por isso. Elas ficam, sabe, gente, ela fica angustiada porque não tem certeza de nada. Não tem certeza da salvação, não tem certeza de que Jesus, sabe? Não tem certeza de nada na tua vida. E Jesus, ele veio tirar essa angústia, ele veio tirar essa consciência que o pecado nos trouxe. Aí ele diz no versículo 21, né? Versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou pela justiça, que provém de quem? De Deus, independente da lei. Não tem mais nada a ver com a lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Por isso, queridos, que se manifestou a justiça de Deus. Entende? Foi isso que se manifestou. Porque os profetas anunciaram a Jesus, toda a lei anunciou a Jesus, em seus rituais, os profetas sempre falando de Jesus, né, que ele levou sobre si. Isaías falava muito, ele levou sobre si. Ele quem, cara pálida? 500 anos antes de Jesus nascer, ele levou sobre si as suas dores. Então, Davi, nos seus salmos, ele cansou de anunciar Jesus Cristo, o Messias, que iria chegar. Então, por isso que se manifestou a lei. Mas se manifestou a graça. Porque a graça, a justificação, ela veio para ficar no lugar da lei. Porque a lei não tinha justiça, a lei não tinha justificação, a lei só cobrava, a lei só impunha. Pela lei você era condenado. A lei era o crivo. Por isso que Jesus lá, ele falava assim: Senhor, quantas vezes que devemos perdoar nosso irmão? Quantas vezes? 70 vezes 7. Porque na lei era difícil a pessoa perdoar a outra. Era difícil. Raramente. Jesus falava de perdão, falava de amor, porque na lei era raro. Ali só queria saber de vingança. Você pecou, você adulterou, tinha que morrer apedrejado. Você roubou, tinha que ser cortado a tua mão. Ali era assim. E hoje as pessoas querem viver lá atrás. As pessoas querem viver antes da cruz. Elas não querem viver mais depois da cruz. Se o meu irmão peca, se o meu irmão erra na carne, eu estou ali para julgar, estou para apedrejar. Ele pecou, vamos apedrejar ele. Porque vivemos na lei. Vamos apedrejar nosso irmão. Por isso que o Evangelho diz: a ninguém conheceis segundo a carne. Porque a nossa carne é podre. A nossa carne vai errar. Eu vou errar com vocês, vocês vão errar comigo muitas das vezes, porque estamos numa carne. Mas o nosso espírito é perfeito, é santo, é puro, é irrepreensível. Não tem repreensão para o nosso espírito. 22. Aí ele continuando, ele diz, dos profetas, muito bem.
justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. A justificação, a justiça é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Amém? Então, a justiça de Deus, ela se manifesta na pessoa. Quando é que ela se manifesta? É quando a pessoa reconhece Jesus como seu Salvador. Reconhece que Ele morreu numa cruz por um propósito. Morreu para te salvar. Morreu para resgatar o teu espírito. Quando você reconhece isso, a justiça de Deus se manifesta na tua vida. Manifesta na vida daquela pessoa. Isso significa o quê? Que quando Deus olha para você, você já está justificado. Você não é um condenado. É como um juiz que já absolveu um condenado. O juiz absolveu, está absolvido. Né? Então, a justiça é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo sem distinção. Seja lá quem for. Seja lá o que o cara está fazendo. Seja lá o que o camarada está aprontando. Se ele crê em Jesus Cristo, ele diz, ó, Jesus é meu Salvador. Então ele passa a ser justificado. A justiça de Deus desce sobre ele. Agora o Espírito Santo vai mudar o seu modo de vida. O Espírito Santo vai dar consciência a ele do que é santo, do que é agradável, do que é perfeito aos olhos do Senhor. É o Espírito Santo que vai tocar em seu coração. Não é nós que vamos, sabe, obrigar o cara a fazer alguma coisa. E se nós formos obrigar, nós estamos voltando para a lei. O Evangelho, queridos, ele tem que ser feito com amor. O Evangelho tem que ser feito de coração. Voluntariedade. O Evangelho não pode ser uma coisa obrigatória. Não é verdade? Uma empresa, muito bem. Versículo 23, vamos lá. Aí é aonde nós chegamos, é aonde nós vamos começar agora. Diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, ele diz aqui, todos pecaram. Quem pecou? Todos quem? A humanidade pecou. Quando pecou? Quando é que a humanidade pecou? Quando é que você pecou? Quando é que eu pequei? Quando é que você pecou? Quando isso aconteceu? Quando Adão pecou. É justo isso? É justo um homem lá atrás errar e toda a humanidade para frente pagar por um erro dele? É justo isso? Então é aí que entra a justiça de Deus. Porque não era justo. É aí que entra a justiça de Deus. Deus vendo lá, todo mundo tendo que pagar preço, todo mundo que ter feito, tudo isso por causa de um homem. Por um homem entrou o pecado do mundo, então era justo que por um homem saísse o pecado do mundo. Isso é justiça. E é o que as pessoas não entendem, não conseguem entender. Deus é um Deus justo, pessoal. Ele poderia ter acabado com tudo, ele poderia ter acabado com o diabo a serpente lá, ele poderia ter acabado com Adão, fechado o jardim, explodido a terra, ele poderia ter feito tudo. Podia, mas ele quis permanecer. Não, eu criei, então eu vou suportar isso. Eu criei, então eu vou suportar até o dia que eu disser basta. Não era justo. Todos pecaram. Eu nunca conheci Adão, não aquele Adão. Eu conheci outros Adão por aqui, mas não aquele. Eu nunca tinha conhecido Adão. Por que então que eu tenho que pagar pelo pecado dele? Por que a humanidade tem que pagar pelo pecado dele? Então Deus entra com justiça. Ele envia Jesus para derramar o sangue, para que aquele sangue viesse nos tirar do meio do pecado.
fazer uma separação. O apóstolo Paulo ele diz que nós não somos circuncidados na carne, mas somos circuncidados no coração, ou seja, na mente, no espírito. Ele fez uma cirurgia. Circuncisão é a cirurgia, então ele fez uma cirurgia e separou o espírito da carne. Separou o espírito do pecado, que é a nossa carne. Então hoje há uma distinção do que é espírito e do que é carne. E nós não devemos viver segundo a carne, mas viver segundo o Espírito de Deus. Isso é a justiça de Deus. Justificação, querido, é a justiça de Deus para nós mediante a fé em Jesus. Isso é justificação. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aí continuando no versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação ou sacrifício pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão de pecado, dantes cometido sob a paciência de Deus. A remissão e a justiça de Deus, aqui ela tem um processo. Veja bem que bonito, olha que lindo. O qual Deus propôs pelo sacrifício, pela propiciação, sacrifício, no sacrifício pela fé, no seu sangue. Para quê? Para demonstrar a sua justiça. Como é que ele vai mostrar a sua justiça? Pela remissão de pecado. O que é a remissão de pecado? O verbo remir tem a ver com aquela pessoa que é cativa, que é presa. Aquela pessoa que está, sabe, num cativeiro. E a pessoa vai lá e vai remir ela daquele cativeiro. Então, qual era o cativeiro? O pecado. Então Deus foi lá e nos tirou do meio do pecado, nos remiu, nos libertou do pecado. Hoje nós estamos livres do pecado. Então, a sua justiça pela remissão de pecados. Quando foi cometido esse pecado? Dantes cometido. Ele não está falando de um pecado agora, de um pecado lá atrás, foi cometido lá atrás. Dantes cometido, sobre a paciência de Deus. Deus teve muita paciência, e o povo pecando. Adão pecou, e ele teve a paciência de ver toda a humanidade indo para o pecado, caminhando para o pecado. Ele teve toda a paciência para cumprir um plano que desde lá do jardim ele já tinha pronunciado sobre esse plano. Que viria um que pisaria a cabeça da serpente. Que viria um que esmagaria. Então, ele com paciência ele esperou o momento certo para vir remir o seu povo, para vir remir a tua igreja. Então, a remissão é isso. Remissão é você ser retirado do meio do pecado. 26, versículo 26. Aí por que ele fez isso? Ele fez para demonstrar, para a demonstração da sua justiça. Então Deus quis demonstrar a sua justiça. Para a demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador. Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, todo aquele que tem fé em Jesus, Deus, ele nos torna justos, justificado. Ser justificado não significa que você é um camarada, eu sou um cara 100%, sabe? Eu não erro com ninguém, eu sou justo, eu sou impecável. Nós praticamos injustiça na carne, infelizmente praticamos. Há uma luta do que é certo e errado entre nós, há uma luta do nosso espírito contra a carne. O nosso espírito quer fazer, quer realizar, mas a carne não deixa realizar o que é bom, o que é certo. Tudo aquilo que é certo você quer fazer, mas não consegue. Tudo aquilo que é errado você não quer fazer, mas você faz. Existe uma briga da carne contra o espírito. E essa briga, queridos,
Nessa briga é aonde que nós devemos escolher o lado certo. Digam graças a Deus. Então, para que ele seja justificador daquele que tem fé em Deus. Onde está a jactância nisso? Onde está a soberba nisso? Deus é soberbo? Não. Onde está a soberba nisso? Aí ele diz, é excluída. Mas excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Aí ele pergunta, onde está a jactância? Jactância é pessoa soberba, né? Jactância é soberba, aquela pessoa altiva, aquela pessoa, sabe, arrogante. Isso é jactância. O homem, sim, tem jactância quando ele diz, não, eu aceitei Jesus. Se eu não quiser aceitar Jesus, eu não aceitaria. O homem tem jactância. Né? Aí diz aqui, por tudo isso que Deus fez, por tudo isso, por ele ter justificado, por ele ter morrido na cruz, por ele ter te salvado, babá. Deus é injusto? Não. Por isso ele tem jactância? Não. De maneira nenhuma. Deus não é arrogante. Ele fez porque ele é Deus. Ele fez porque ele já tinha um plano de fazer isso. Olha, gente, deixa eu voltar com aquele assunto aqui, porque é importante nós entendermos isso e botarmos isso na nossa cabeça. As pessoas não entendem. As pessoas acham que nós viemos apenas de nossa madre, da madre de nossa mãe, melhor dizendo, né? As pessoas acham que você veio a existir nesse mundo quando você nasceu aqui. Mas a Bíblia diz que ele nos escolheu aonde? Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Isso significa que você já estava lá antes da fundação do mundo. Estava lá. Estava lá. Nós éramos anjos em espírito, estava lá. É loucura isso, não é loucura? Mas está aqui. Hã? Adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Nós estamos lá adorando ao Senhor. Estamos lá adorando ao Senhor. Amém? Aí o que acontece? Deus, ele nos trouxe de lá, nos colocou no ventre materno, no espírito, assim como começou, da mesma forma que aconteceu com Jesus. A mesma forma que aconteceu com Jesus. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Aí o que acontece? Quero concluir isso aqui. Acontece que nós estávamos lá na criação do mundo. Aí vem aquela pergunta que as pessoas fazem, né? Quando, lá no Gênesis, olha, façamos o homem. Como façamos? Quem estava com Deus? Pode ser que sejam os anjos? Pode ser que nós estivéssemos lá na criação? E aí? Pode ser? Né? Então, ele nos escolheu, não foi no ventre da nossa mãe. O ventre da nossa mãe foi a maneira de nós nos revestirmos de carne. As pessoas acreditam que Jesus, ele veio do céu, em espírito, entrou no ventre da mãe, né? Entrou no ventre de Maria, e nasceu Jesus. Da mesma forma fomos nós. E ele diz em Jó 38, se você quiser ler Jó 48, uma história interessante, que ele, lá no finalzinho, Deus pergunta a Jó, Jó, aonde tu estava, Jó? Aonde eu criei o mundo? Aonde tu estava, Jó? Aonde quando eu pus os alicerces da fundação do mundo? Aonde tu estava? Aí lá embaixo, ele diz, na verdade tu sabes,
porque tu estavas lá. E grande é o teu número de dias. E aí? Deus fala que já estava lá, quando ele começou a plantar a fundação do mundo. Sim, era. Grande era o seu número de dias. Então, pelo Evangelho, pela Bíblia, diz que Deus nos escolheu aqui na terra. Deus nos escolheu lá, antes da fundação do mundo. E se Ele nos escolheu lá, quando éramos espíritos, é justo que quando nós morrermos, nós voltamos para lá. Aí Eclesiastes fala o quê? A carne desce ao pó. Mas e o espírito? Volta para Deus. Não vai a Deus, ele volta para Deus. Porque de lá nós viemos. De lá nosso espírito veio. Ele volta para Deus, justamente. Não é como Josué falou aqui, não é questão de mérito. Não é questão de mérito. Eu fui bonzinho na terra e eu vou para Deus. Não. Você volta automaticamente para Deus, porque de lá você veio. Não existe julgamento. Nós somos justificados para que não venha existir julgamento. Julgamento é para quem não foi justificado. Quem não é justificado, não tem julgamento. Amém? Lembra da nossa mensagem? Os filhos, você acha que não estava aqui? Quando nós falamos sobre os filhos da salvação? Os filhos da salvação? Então, existem os filhos da salvação que foi escolhido lá. Interessante que a Bíblia fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, lá atrás. Mas os filhos da perdição não. Os filhos da perdição, ele veio através de Caim. Deu prosseguimento através da geração de Caim. Então existe, aqueles que são para a perdição e aqueles que são para a salvação. Agora, a pergunta que faz as pessoas, quem é da salvação e quem é da perdição? Não faço a menor ideia. Deus sabe, Ele sabe. Então, se Ele sabe e eu não sei, eu vou julgar que todos são salvos. Ainda que alguns sejam da perdição. Porque eu não posso julgar ninguém. Não está escrito na testa. Está escrito, olha, salvo. Não salvo. Não está. Eu quero que todos sejam salvos. Por isso que até o apóstolo Paulo diz isso. Olha, meu desejo é que todos sejam salvos. Mas quem vai ser e quem não vai ser não depende de nós. Depende dele, porque foi ele quem escolheu os vasos de honra e os vasos para desonra. Aí, Paulo diz, ele diz o seguinte, ele diz, Romanos 9, ele fala, por acaso Deus é injusto? Porque escolheu um vaso para honra e outro para desonra? Porventura, não tem o olheiro poder sobre o vaso? Tem. Se o olheiro quiser criar um vaso de excrementos fecais, ele cria. Se ele quiser criar um vaso para colocar só coisas boas, ele cria. E foi isso que Deus fez. Justamente. Então, nós somos escolhidos por Deus. E por isso que nós temos que entender isso, irmão. Porque se nós entendermos esse ponto, nós vamos entender tudo. Nós vamos entender por que não podemos perder a salvação. Volto a dizer, se você errar na carne, você vai pagar o preço na carne. Aqui tu vai pagar o preço. Aqui. Mas não vai ter um juízo lá, você está errado. Então você não vai entrar. Não vai. Jesus, uma certa vez, ele falou sobre o seguinte, que haveria, uma recepção no céu e dizia, vinde bendito meu Pai, não é isso? Recebei por herança o que está preparado para você, aonde? Desde quê? Desde a fundação do mundo. E para o que estava à esquerda, ele falou, pegar e lançar no inferno, e acabou. Porque o que é seu já foi preparado antes. Você veio de lá.
Você tem uma morada lá. A tua morada está te esperando lá de volta. Você vai voltar para lá. Amém ou não amém, pessoal? Isso nos dá segurança. Isso nos dá segurança. Agora, tem aqueles irmãos avisados, ou aqueles crentes sem vergonha, né, que quer justificativa para pecar. Porque não adianta, irmão. Então eu posso pecar à vontade. Cara, dentro da igreja tu está pecando, porque mesmo com a lei você está pecando, porque fora da lei você vai deixar de pecar? Não tem jeito. As pessoas mesmo nesse não pode, vai para o inferno. Tem pessoas pecando ou não tem? Tem. Toda hora. Todo momento. E por que só na graça as pessoas? Então eu posso pecar. Porque quer, porque gosta. Uma coisa é você errar. Poxa, eu errei, me arrependi. Uma coisa é você gostar de errar. É bem diferente. Bem diferente. Glória a Deus. Então, voltando aqui para o nosso texto aqui. Aí pergunta, poxa, há alguma jactância nisso? Não, de modo nenhum. Foi excluída. Por qual lei? A lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Agora preste atenção na coisa. As pessoas, elas ficam irritadas com isso. As pessoas, pastor, elas ficam irritadas com isso. Olha, eu não permiti Deus me salvar. Não, Deus é muito arrogante. Que esse negócio de me salvou? Eu não quis ser. Quem disse que eu quis ser salvo? Não, é eu que tenho que ir lá levantar a mão. Eu é que tenho que dar meu primeiro passo. Mas o Evangelho diz que Deus, ele veio ao nosso encontro. E não nós fomos ao encontro dele. Entende isso? Por que ele fez isso? Porque já tinha os salvos dele. Então ele só veio confirmar a obra que ele tinha que fazer. Deus, Jesus, ele veio ao nosso encontro. Ok? Então isso não há arrogância da parte de Deus, não há jactância da parte de Deus, muito pelo contrário. Deus só veio cumprir um plano que tinha que ser cumprido. A salvação dos seus eleitos. A salvação dos seus escolhidos. Vamos lá. 28. Aí tem a conclusão. Ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então preste atenção nisso. Na cultura judaica, na cultura judaica antiga, Deus era só deles. Deus só pertencia a eles. É impossível um gentio fazer parte da herança de Abraão. Aquilo que foi prometido a Abraão era só deles. Ainda que Deus tenha falado a Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Não só os judeus, não só os hebreus, mas todas as famílias da terra. Já existia uma promessa aí. Por isso que a fé, ela é antes da lei. A fé, ela vem antes da lei, porque não existia lei no tempo de Abraão, mas Abraão foi o pai da fé. Porque a fé, antes da lei. A lei começou depois de Moisés. Ok? Então, a lei era o crivo da salvação. Era o crivo a lei escolhia quem ia ser salvo, quem ia perceber, não ia ser salvo. E quando fala salvo, era literalmente morrer ou continuar vivo. Morrer ou continuar vivo. Você pecar, você peca, pecava na lei, se você roubasse, tinha que ser cortado com a mão. Até hoje, ainda naqueles países árabes, são assim. Se um cara roubar, ele perde a mão. Se a mulher ela adultera, ela é apedrejada em praça pública. Na lei era assim. Não tinha perdão. Então ela era o crivo da salvação. De quem ia viver, de quem ia perder, de quem ia morrer. Então aí, a partir disso,
A partir disso, Deus se fez agora não só um Deus dos judeus, mas um Deus de todos os povos. A partir da cruz, o Deus não era mais só dos judeus, era o Deus de todos os povos. Deus fez de ambos os povos um. Amém? O 30. Vamos ver o 30 agora. Visto que Deus é um só, ok? Que justifica pela fé a circuncisão. E por meio da fé, a incircuncisão. Ou seja, não é uma coisa. Quando ele está falando circuncisão e incircuncisão, ele está falando dos judeus e não judeus. Porque os judeus eram circuncisos. Era necessário ser circuncidado. Entendeu? Então ele está dizendo que Deus justifica tanto as pessoas que estão na circuncisão, os judeus, e também se justifica quem? A nós que não somos judeus. E para terminar, vamos ler o 31 agora, que é o final, é o último capítulo, é o último versículo desse capítulo. Aí há uma pergunta aqui. Anulamos, pois, a lei pela fé? Será que a lei tem que ser anulada pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Por que está dizendo isso? Porque é o seguinte, ele está dizendo, poxa, será que nós vamos agora abolir a lei pela fé? Não. Vamos estabelecer a fé, né, através da lei. Como isso? Da mesma maneira que eu falei com você. A lei ela tinha um prazo de validade. Ok? Porém, antes da lei já existia a fé. Então, o que o apóstolo Paulo fazia? Ele fazia isso. Ele ia lá em Abraão e trazia e explicava a graça. Ele ia lá em Moisés, vinha e trazia um texto de Moisés e explicava a graça. Explicava a fé. Olha, Abraão foi o pai da fé. Por Abraão tudo aconteceu. Moisés largou tudo para seguir a Deus pela fé. Abraão largou tudo e foi andando pelo deserto pela fé. Então ele estabeleceu a fé, né, através da lei, explicando através da lei. E isso é o que nós devemos fazer. Nós devemos estar sempre, quando nós formos ler a fé, quando formos ler os livros de Moisés, a Torá, os profetas, quando formos ler isso aí, nós temos que trazer para a graça e alinhar com a graça. Não fazer a doutrina do que está lá no Antigo Testamento, porque muitas coisas que estão lá são apenas para aquela época. Não devemos trazer para os dias de hoje. Amém? Então, o que é justificação, querido? Justificação é a justiça de Deus para nós mediante a fé em Jesus Cristo. Tudo isso Deus fez. Tudo isso que eu mostrei para vocês, que eu mostrei a vocês aqui agora, Deus fez por nós. Para nos apresentar diante dele. Puro, santo, sem mancha, na presença de Deus. E a igreja de Jesus Cristo é assim. Amém? É a igreja pura, porque houve a justificação. E quando nós entendemos isso, nós temos paz com Deus. Justamente. Esse negócio de forçar a pessoa a aceitar Jesus. Aceita Jesus, senão vai para o inferno. Irmão, para com isso. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. O que você tem que dizer, o que você tem que explicar à pessoa é o Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho é onde? O Evangelho são as 14 epístolas do apóstolo Paulo. Esse é o Evangelho. De Romanos a Hebreus. Esse é o Evangelho. Doutrina para a igreja. Ok? Então isso você tem que explicar às pessoas. Mas não ficar nessa de, irmão, vamos, aceita Jesus. Aceita Jesus. O ritual de aceitar, entendeu? O ritual de levantar a mão e aceitar. Porque o crente, ele gosta de um ritualzinho. Se ele não fizer um ritual, uma cerimoniazinha, ele não fica satisfeito. Josué. Josué foi um camarada, veio da igreja católica.
Ninguém ficou em cima dele para aceitar Jesus, ficou? Não teve esse negócio em cima dele, não. No dia que ele quis, ele foi na igreja lá, e no dia que ele sentiu vontade, ele falou assim, fala, eu quero fazer parte aí, como é que eu faço? Vai lá e conversa com o reverendo. Não foi com você? Vai lá e conversa com o reverendo. Aí foi lá, eu quero fazer parte dessa igreja. Não tem esse negócio de ficar... Jesus já veio ao teu encontro, Deus já veio ao teu encontro, Ele mora dentro de você. Eu vou aceitar um camarada que já está dentro de mim, que já aceitei, ó, já foi, já está. É a mesma coisa do seguinte, olha, se Deus mora dentro de mim, Deus vive em mim, né? Já estou crucificado, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o Espírito Santo, o Espírito de Cristo vive em mim. E se eu for para o inferno, Cristo vai comigo? Ok, pessoal? Então, que o Espírito Santo de Deus venha aclarar cada vez mais na sua mente essa palavra, que ela venha criar vida dentro de você, e você cada dia servir a Deus com gosto, com vontade, não para ser salvo, mas porque você já é salvo. Isso que é gostoso. Você não vai servir a Deus para ser, você serve a Ele porque já é. Isso que é gostoso. Agora, mas tendo essa noção, nós já sabemos, temos a tranquilidade que de quando chegar a nossa hora, ok? Nós já sabemos para onde nós vamos. E as pessoas que não têm esse entendimento, ela não sabe para onde vai. Por isso que se preocupa com o inferno. Porque ela não sabe para onde vai. Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Ai, meu Deus, tomara que eu vou para o céu. Tomara que eu vou. Com medo. Mas você sabe para onde você vai agora, não sabe? Então você não vai, você volta, porque lá você veio. Amém? Glória a Deus. Vamos orar?